parte da história desta entidade, que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaimg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Todas as segundas-feiras, de meio-dia a 1h, Noel Filho abordará sobre temas de educação, qualificação profissional, coach, preparatórios, concursos e muito mais. MAC Educação, com Noel Filho. Entrevistas com professores para oferecer o conhecimento das diferentes matérias e informações. Alô, você ouvinte da MAC Rádio. Toda segunda, de meio-dia a 1h, tem MAC Educação. Não percam estas aulas aqui na MAC Rádio. Você está na MAC Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil, 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Está no ar pela MAC Rádio, Bate-Papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora, o Bate-Papo é com o Porto, aqui na MAC Rádio. Boa tarde. Gente, hoje eu estou muito feliz aí, né? Com mais um programa Bate-Papo com o Porto, mas estou feliz porque é o primeiro programa que a gente faz com dois jovens, né? É o Luiz Felipe e o Eduardo Magaldi. Então, assim, é com muita satisfação, né? Que a juventude aí vai ser o futuro aí do Brasil. E vamos conversar um pouco, né? Sobre os jogos escolares, os jogos da Caldense. Também vamos conversar sobre como é que anda aí os estudos aí da garotada, o que eles pensam aí dos jovens de forma geral estudando e também referente às drogas nas escolas, né? Mas antes de passar a palavra aqui para os meus amigos, né? Como diz o Serginho Grosman, fala garoto, né? Antes de passar a palavra aí para os garotos, eu gostaria de deixar aqui a minha indignação e também o meu protesto. Esta semana foram votados no Senado a MP 871, que a MP que se refere-se ao combate de fraudes no INSS. Infelizmente, né? Dos 81 senadores, 12 votaram contra essa medida da MP 871, contra a fraude. O que isso que significa, desses 12 que votaram contra? Que eles são contra a Polícia Federal e o Ministério Público investigar o desvio de dinheiro no INSS. Não sei se vocês se lembram, a Georgina, uma
advogada, só ela desviou do INSS mais de 20 milhões. O montante, se não me falha a memória, que o caso é antigo, chega a mais de 40 milhões. Isso quer dizer o quê? Então que o senhor Renan Calheiros, eu vou citar o nome de cada senador aqui no ar, e o partido e o estado. Renan Calheiro, do MDB de Alagoas, votou contra. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, também votou contra. Vital do Rego, MDB da Paraíba, também votou contra. Zenaide Maia, do PL do Rio Grande do Norte, também votou contra. O senhor Radolfo Rodrigues, que vive falando lá no Senado, na tribuna, como se fosse um santinho. Pois é da rede, do estado do Amapá, também votou contra. Ranolfo Rodrigues. O Paulo Rocha, do PT do Pará, também votou contra. Outro senador, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também votou contra. Outro senador, Otto Alencar, do PSD da Bahia, também votou contra. Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, também votou contra. Elisiane Gama, do PPS Maranhão, votou contra também. E vocês vão lembrar agora de um nome muito famoso aí, na época da Dilma e do Lula, que era líder do governo, Humberto Costa, também do PT de Pernambuco, votou contra. Jacques Wagner, do PT da Bahia, também votou contra. Bom, muitos desses senadores, como Jacques Wagner, do PT da Bahia, ele está sendo investigado também como aí na Lava Jato. E outros aí, como Renan Calheiros, né? E Paulo Rocha, e outros mais. Mas eu gostaria de deixar aqui em público, né, para todos os nossos ouvintes e quem também está nos assistindo, a entender um pouquinho mais sobre a nossa política, que é muito importante, e aproveitando também, porque nós temos 2 jovens aqui, com certeza vai ter um futuro brilhante aí como cidadão, né, e é importante também começar a entender um pouquinho mais da política para que eles possam também contribuir um pouco mais aí com a nossa cidade de Poços de Caldas e também do Brasil, um pouco para desenvolver mais a política dentro da nossa comunidade e sociedade. Mas agora eu quero passar a palavra aí para os garotos aí, para os jovens, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, Luiz Felipe, né? Primeiro dar as boas-vindas aí para os nossos ouvintes, né, Luiz? Fica à vontade aí. Primeiramente, boa tarde, e eu agradeço muito pelo convite, Porto. A você também. Eu estou muito feliz por estar aqui para bater papo com você. Muito obrigado. A gente que se sente honrado, né, ter 2 jovens talentosos, com certeza Poços de Caldas está bem surtido, né, e servido de bons talentos, né, não só como vocês 2, mas com certeza tem vários aí, né, que ainda não estão se mostrando, mas com certeza estarão aí logo mais aí na mídia também. E Eduardo, fica à vontade. Eu queria dar boa tarde aos ouvintes da MAC Rádio, né? Professor também, Porto. Queria agradecer o convite, também agradecer a recepção que tive. É isso. Muito legal. Meus amigos, eu sei que talvez vocês não entendam ainda da política, né? Vocês têm 12 anos, ambos, né? Então são jovens aí, estão começando agora a sua juventude. Mas vocês conhecem um pouquinho da política, não? Eu nunca tentei procurar sobre isso, nunca me interessei pelo assunto. Uhum. Mas o que vocês acham? Você vê, 81 senadores né, que nós temos lá no Senado, desses 81, 12 votaram contra você investigar alguém que está roubando. O que vocês têm... Isso você já compreende, né? O que vocês têm a falar assim de forma rápida? Eu acho que eles deveriam pensar mais na hora de votar contra, porque isso pode sim ajudar o Brasil. E, bom, na minha opinião, que deveriam votar a favor sobre isso. Muito bem. E você, Eduardo? Eu imagino que um projeto tão importante como esse, que combate fraudes em INSS, essas coisas, devia ser aprovado por unanimidade em
no Senado, se fosse para a Câmara dos Deputados também, porque são coisas tão importantes para o nosso país, né? E que muitas pessoas tratam como se fosse nada, ou até mesmo se aproveitam para tentar conseguir dinheiro, conseguir alguma coisa em cima disso. Eu não concordo com isso, com eles terem votado contra. Muito bem, olha, tem bastante gente aqui, viu, gente? Já mandando um abraço aí pro Dudu, a Mariana Gomes, a dona Sueli, também falando aí, que orgulho, Luiz Felipe, o Gildo, o Rodrigo, o Zé Márcio, ó o paizão aí, hein? A Fernanda, a mãezona, Altair, outra mãezona aí, ó, Cristiana Magaldi, muito bem. Bom, eu já vou começar já forte aí, moçada. Vamos... Tem que ser assim, né? Essa pergunta que eu vou fazer vai ser para ambos, né? Então, cada quem que responde primeiro e tudo mais, ok? É difícil cuidar dos jogos, aliás, é difícil cuidar dos deveres e afazeres da escola juntamente com os treinos dos jogos? Bom, eu, como treino todo dia, eu acho que é sim complicado, só que se você ter organização, disciplina sobre esse assunto, você consegue fazer os deveres e treinar. Então, eu não acho necessário você faltar para fazer uns trabalhos da escola ou deveres. Tá. E o que você sugere aí para essa moçada aí que está nos ouvindo, ou às vezes né, elas não estão ouvindo agora, mas vai ouvir depois, mas os pais estão ouvindo. O que você poderia dar de mensagem, ô Luiz Felipe? Acho que para mandar uma boa mensagem seria para ela ter força de vontade e interesse para treinar e estudar, porque os dois vão favorecer muito no seu futuro. E se você ter organização, você consegue fazer os deveres e fazer eles bem feito. Muito bem, bem respondido, hein? Os pais devem estar muito orgulhosos aí de você, hein, Luiz Felipe? E você, Eduardo? Eu não treino todos os dias da semana como eles treinam, eu treino só 3 dias. Mas mesmo assim, é difícil sim organizar o seu horário, ainda mais quem não mora muito perto do centro e tal. Mas se você for bem organizado, se você fizer com vontade, tudo tem um jeito, né? Então, só você se focar, você se organizar, que vai dar tudo certo. No final, você vai fazer um bom trabalho sempre. Muito bem. E o que você pode deixar de mensagem aí, o Eduardo, para essa garotada aí que está começando, né? Está saindo da fase de criança para adolescente? Então, uma força para eles, né? Porque é difícil você começar a ter essa liberdade no mundo. Você que antes é protegido pelos pais, fica em casa, sempre te levam, te ajudam. Agora tem que dar os seus próprios pulos, dar os seus próprios passos. Então, dá uma força para eles. Muito bem. Outra pergunta aqui. Vou fazer agora para o Eduardo, né? Vamos intercalando aí, revezando, né? Eduardo, como é que você faz para estudar nos dias de provas e também quando você calha, né, de ser o mesmo dia dos jogos? Eu tenho que com isso você, aos poucos, você vai pegando a matéria e na hora da prova você não vai precisar estudar de última hora, não vai precisar ficar correndo atrás assim, você já vai estar mais tranquilo e fica bem mais fácil de passar por a semana sem muitos apertos. Tá. E você, o Luiz Felipe? Se você ter a organização, né, como eu já disse, você consegue fazer os deveres e estudar. Mas no caso, muitas pessoas estudam um dia ou 2 dias antes da prova e eu, muitas das vezes, faço isso. Só que eu vou estudar antes e depois dos treinos. Então, como meus treinos não são iguais todos os dias, tem treino que começa às 4 horas, tem treino que começa às 2. Eu começo a estudar mais depois dos treinos.
mas sempre estudo 1 horinha por aí, dou conta de tudo. Muito bem. Eduardo, tô sabendo aí que você é ferinha aí nas Olimpíadas aí de matemática, né? Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes, como que surgiu essa ideia de você participar das Olimpíadas? Assim, de uma forma, dá uma resumidinha que tem mais outra pergunta em cima dessa. Claro. Eu sempre fui interessado por essas Olimpíadas, principalmente pelo BMEP, que é a principal, todo mundo sempre fala. Tá, deixa eu só explica o que é BMEP. Porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo Sim. não sabem, né, o que significa. Sim, a OBMEP é uma sigla para Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas e particulares. Muito bem. Antes era só das escolas públicas, mudou isso há pouco tempo. Mas eu sempre fui interessado, principalmente a partir de 2017, em que eu consegui participar. Mas em 2017 eu estava meio desacreditado de mim. Mas eu não fui muito bem. E por que você estava desacreditado? Eu estava começando, né? Era a primeira Olimpíada, minha primeira prova, assim, que não fosse na escola, né? Então, na verdade, você não estava confiante, né? Eu acreditava que eu não ia conseguir nem chegar perto, entendeu? Aí ano passado eu fui confiante, todo mundo tem que estar. E no primeiro ano você chegou em que posição, você lembra? Eu não recebi posição, eu não passei para a segunda fase. Ah, tá. Ficou só na primeira. Fiquei na primeira fase, na prova mais famosa. Aí o ano passado foi o segundo ano? Ano passado foi o segundo ano que eu participei. Nesse ano eu fui mais confiante. Eu devia ter ido assim, como sempre. Todo mundo tem que ir sempre confiante, né? Sim. Eu fui mais... Aí eu fiz uma boa prova, eu passei para a segunda fase. Fui eu e mais 3 garotos da escola. Aí a segunda fase foi em setembro. Eu fiz a prova, fiz confiante de novo. E me dei bem. Eu consegui fazer bem e eu fui o único da escola que conseguiu uma premiação na Olimpíada. Tá, então só para os nossos ouvintes aí entender, qual foi a posição que você chegou? Na escola... Assim que você finalizou o concurso, né, as Olimpíadas, Sim. Você terminou em que lugar? Na escola eu terminei em primeiro. Olha só. No Brasil, não tem como saber a classificação. E você estuda, eu não falei aqui o colégio, gente, os dois aqui, o Luiz Felipe e o Eduardo, estudam no Colégio Pelicano. Sim. Conhecido também como o Ângulo, né? É a escola do Ângulo. Isso. Aí então você terminou em primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática em Poços de Caldas. No Pelicano eu fui o primeiro lugar. No Pelicano. Em Poços de Caldas não tem como saber colocação, porque as pontuações foram muito próximas. Mas na escala particular de Poços de Caldas, eu fiquei entre os 3 melhores. Eu acho que eu fiquei em segundo lugar. Segundo lugar? Sim. E como fala, eu não cheguei a pegar uma medalha em si. Eu peguei a menção honrosa, que é quando a sua participação é uma nota boa, mas não chega na abertura das medalhas. Então, foi muito próximo. E ano passado também eu tinha feito mais duas Olimpíadas. Uma foi a de astronomia, que é a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Eu peguei a medalha de bronze. E a outra foi a Canguru, que é uma Olimpíada de escolas particulares, que principalmente o Sistema Ângulo participa, que é o sistema da nossa escola. E eu peguei também medalha de bronze. Maravilha, hein? Aí, esse ano eu participei dessas 3 Olimpíadas de novo, e da de Física também. Eu só tenho resultado de uma, que foi a Canguru, que eu peguei bronze de novo. Mas na UBMEP eu tô confiante de conseguir passar para a segunda fase. Na de Física, eu não recebo essa matéria na escola ainda, muito aprofundada. E ela era mais aprofundada. Eu não acredito que eu vou pegar medalha mesmo. Mas eu também tive um bom desempenho. A OBA, eu também acredito que eu vou pegar alguma medalha esse ano. Ô Eduardo, agora, essa medalha de bronze, ela tem que terceiro lugar ou não funciona igual nos jogos de futebol? Ela não funciona que nem nas Olimpíadas comuns de esporte, que é um terceiro lugar em si. Uhum. Eles pegam a média de nota dos alunos
E a partir disso eles pegam quem pega ouro, quem pega prata e quem pega bronze. Olha, então se a gente for comparar, você foi o terceiro melhor, né? Sim, Podemos, eu peguei né? o terceiro melhor espaço. Muito bem. E a nível Brasil, você tem ideia da colocação? Colocação, não tenho a mínima ideia, mas eu acho que eu fui bem também. Tá, muito. E assim, para quem está estudando, qual é a mensagem, né? Porque isso é importante você incentivar as pessoas que, como você conseguiu, qualquer pessoa pode também, basta que tenha vontade. O que você poderia dizer para as pessoas aí que estão nos ouvindo? Dizer mais ou menos o mesmo que você disse, que todo mundo, desde que tenha força de vontade, que acredite, estude e faça por merecer, vai conseguir um bom resultado. Eu tenho uma maior facilidade na matemática, mas eu tenho muitos amigos que quase que não conheciam antes, também conseguiram colocações bem próximas da minha, porque todo mundo consegue, todo mundo é bom o bastante, todo mundo tem essa capacidade. Então, se você se dedicar, se você se esforçar e acreditar que vai conseguir, principalmente acreditar, você consegue. Entendeu? Muito bem, entendi. E qual é a importância dessa Olimpíada para você? Então, essa Olimpíada é basicamente o que, como fala, fortaleceu minha autoestima ano passado, entendeu? Eu estava meio desacreditado na escola, eu me dei bem nas Olimpíadas e eu fiquei mais confiante para as próximas provas, para os próximos anos. E, além de tudo, também tem agora esse novo esquema de escolar que você não depende apenas de vestibular, também de histórico, né? E as Olimpíadas têm um papel importantíssimo nisso. Muitas vagas são conseguidas por conta de participação de Olimpíadas. Legal, nós vamos... Gente, eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão ao vivo aqui com a gente. E nós vamos entrar aí para um rápido intervalo e voltamos já com mais a garotada aqui falando sobre estudo, drogas e a forma bem de viver, interagindo com os pais. A gente volta já. Você está ouvindo Bate-Papo com o Porto. E daqui a pouco tem mais. Poços de Caldas é mais MAC. MAC Rádio. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Uninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Nueva Imóveis. São 8 anos de jornada entendendo o que o mercado local necessita, buscando alternativas, estudando possibilidades e principalmente visando proporcionar o melhor conforto e transparência num dos momentos mais cruciais de nossas vidas, a sonhada compra de um imóvel. Os resultados são uma sede central única em estrutura, uma filial no shopping com atendimento exclusivo diário e até às 22 horas e a maior e mais especializada equipe de consultores da região. Nueva Imóveis. Não somos os únicos, mas com certeza somos uma nova atitude imobiliária. Rua Minas Gerais 304, Centro de Poços. Telefone 3722-8833. 3722-8833. Nueva Imóveis. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. De segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, Rodrigo Albert apresenta Top, um programa diferente, trazendo o melhor da música e ainda a informação, o horóscopo, o que acontece na sua novela, tudo isso com ele, Rodrigo Albert. E o programa Top. Marque na sua agenda, de 8 às 10 da manhã, Top, na MAC Rádio. MAC Rádio.
Segundo os produtores do novo filme da série James Bond, que vem sendo chamado de Bond 25, durante as filmagens de uma explosão controlada no set do filme no Pinewood Studios, danos foram causados no exterior do 007 Stage. Não houve feridos no set, no entanto, um membro da equipe que estava do lado de fora do palco teve uma pequena lesão. Lembrando que esse não é o primeiro acidente durante as filmagens, já que o protagonista machucado recentemente rodando uma cena. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Tá na MAC, tá em casa. Toda segunda, às 11 da manhã, você tem 1 hora de informações sobre estética, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Jussara Marrique apresenta Estética Day. É toda segunda, às 11 da manhã, aqui na MAC Rádio. Não é rádio, é MAC. Voltamos com ele. Bate-papo com o Porto. Estamos de volta com mais um programa Bate-Papo com o Porto. Vou dar 2 recadinhos aqui. Beppe Churrascaria e Restaurante. Você encontra o melhor da cozinha mineira, além de um delicioso rodízio com mais de 10 tipos de carnes. Se você não conhece, vá conferir. E também tem o mini rodízio, na rua Prefeito Chagas, 271. Telefone 3714-4733. Você que está precisando fazer uma instalação de gás, chame a JE Instalações. Você encontra funcionários qualificados e comprometido com a sua segurança. JE Instalações de Gás. Telefone 99987-3287. Luiz Felipe, o que você pode falar para os adolescentes e também para os pais que estão nos assistindo? Qual é a importância de apoiar e ajudar os filhos durante a sua formação e também no decorrer dos estudos? Porque assim, tem pais aí, né, que a gente percebe, talvez não tenha a felicidade de vocês, porque isso eu pelo menos entendo o seguinte, mas é legal vocês falarem, vocês são jovens, têm vários amigos da mesma idade e também está sempre em contato com outras crianças, também não da mesma classe social, né? Porque eu acho que isso não interfere, né, no estudo, né? Com certeza. O que você tem a dizer com relação a isso? Bom, a criança não pode achar que a diferença de uma escola particular e uma pública é crucial, porque ela tem praticamente a mesma oportunidade que ela. A pessoa que está numa escola particular. E que se ela ter força de vontade, ter programação e participar de eventos da escola, como a UBMEP e coisas do tipo, ela consegue ter um futuro igualmente a das que estão numa escola particular. Então, ela não pode ser oprimida pelo pensamento dela de que eu estou numa escola pública e a diferença de uma escola particular para minha é que eu não vou ter chance alguma de competir com eles. Esse é o pensamento que você não deve ter. E essa é a minha mensagem. E você, Eduardo? Então, eu concordo muito com o Luiz. Eu acho muito que você, não só porque você estuda numa escola particular ou numa pública, que você vai ou não vai ter mais chances de atingir um futuro melhor ou conseguir ganhar na vida, né, como muitas pessoas dizem. Eu acho que você se dedicando, você tendo vontade de chegar lá, você sempre querendo mesmo e fazendo por merecer, você vai chegar. Você vai ter, como fala, você vai ficar igual alguém que estuda em escolas públicas ou uma escola particular ou que
sei lá, tem um professor extra, qualquer coisa assim, não faz muita diferença no final. Porque, como fala, quantas pessoas a gente não vê que se formam em primeiro lugar, em turmas de faculdades, que passaram a vida inteira em uma escola pública, que passaram a vida inteira convivendo no mesmo ambiente que você convive, entendeu? Então, não é porque você está numa escola pública, numa particular, que você vai ou não vai chegar lá, entendeu? Entendi. E você, o Eduardo, aliás, o Luiz Felipe, com relação, até serve para os dois também, mas vamos continuar com o Eduardo, depois eu volto para você. Com relação aos pais, porque tem aquele pai que a criança chega em casa e nem pergunta se ele vai fazer lição, se ele tem lição, e se o menino, né, ou a criança, ou a menina ou o menino não fizer, para ele tá tudo bem. Porque isso acontece. Sim. Né? A gente vê muitos casos aí, eu mesmo quando era criança, eu presenciei, e muitas vezes eu procurei ajudar. Assim, é importante vocês falarem assim, porque a faixa etária de vocês é diferente de eu falar e de vocês. Então, assim, e a mensagem que você, Eduardo, poderia passar para os pais? Eu acho que você tem que apoiar o seu filho nas decisões que ele tomar em relação à escola, horário, o que ele quer, entendeu? Você não tem que forçar ou simplesmente não ligar para o que ele quer. Tem que apoiar ele, dar conselho, você tem que ajudar. Não é você simplesmente controlar ele, passar a vida inteira simplesmente respondendo as coisas por ele, que eu também vejo muitos pais que fazem isso. Fazem o contrário. De quem não tá nem aí, tem muitos que estão muito aí. Também não pode, porque você tira a autonomia do seu filho e vai acabar com isso, vai acabar atrapalhando ele no final. Então, tem que ajudar, tem que sempre apoiar, mas não tem que, como fala, tirar a asa dele, entendeu? Você tem que deixar ele seguir o próprio caminho. E você, Luiz Felipe? Bom, eu acho que se a criança já sente que o pai não incentiva ela à escola, ela não deve pensar da maneira negativa e que ela deveria tomar a decisão de começar a estudar sozinha. E que, se referindo ao pai ou à mãe, o responsável, eles deveriam, pelo menos no final do dia, chegar e perguntar ao filho como está o desenvolvimento dele. E se ele tiver dúvida, ajudar ele. Porque não é sempre que a gente consegue entender toda a matéria, ou você ainda não entender ou não interpretar algo que o professor falou. Então, muitas das vezes, os pais que não dão bola para aquilo deveriam pensar no futuro do filho, que depende muito deles e da escolha dos filhos. Muito bem. Para quem entrou agora aí ao vivo aí com a gente, você pode estar acessando aí também a gente pelo site da macradio.com.br e também pela minha página, J Porto, J Porto José ou José Porto. Também, se você não conseguiu assistir hoje o nosso programa ou não está ao vivo com a gente, você também pode assistir à noite ou no final de semana através do podcast. E também no Google, pelo iTunes. Então, você tem todas essas redes sociais aí para poder estar nos acompanhando aí, sabendo as novidades, ajudando a gente a desenvolver o nosso programa aí com os jovens, que é o futuro do Brasil, né? Muito bem. Eduardo, o que você acha das crianças que ficam sem estudar, ficando nas ruas? Então, eu acho errado você não se dedicar no estudo, você não estudar, mas também é uma escolha da pessoa, né? Eu não posso escolher o que ela vai fazer. Mas de qualquer jeito, eu acho errado isso. Eu acho que você tem que se dedicar a algo que vai não garantir, mas vai te dar mais chances de conseguir ter um futuro melhor, de conseguir não só você mesmo, mas seus filhos no final, porque
querendo ou não, as suas atitudes mais jovens vão afetar o seu filho no final, ou o próprio futuro do Brasil, né? Porque, querendo ou não, vai ser a gente que vai controlar esse país daqui a pouco. Isso aí. Então, é isso. E você, Luiz Felipe, o que você acha dos jovens? Quando eu falo jovem, é criança, né? Sim, sim. O adolescente, ou mesmo aquele que já está passando da fase do adolescente já para o adulto, que você vê, às vezes, você passa em porta de escola, as aulas já estão rolando e a molecada lá fora. Tá bom. O que você acha disso? Bom, para aquelas pessoas que estão matriculadas numa escola, eu acho uma pena. Porque ela tem muita oportunidade para poder estudar e no futuro ter uma oportunidade boa para trabalhar. E enquanto ela está aí nas ruas, muitas pessoas não têm condição financeira de estar numa escola, até pública. Então ela deveria aproveitar o que tem e ter força de vontade para poder estudar, mesmo que não se interesse pelo assunto. Tem que pensar que aquilo lá depende do futuro dela. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que há muito tempo vem sendo debatida, né? Ou debatido esse tema, não só na esfera governamental, né? Dos parlamentares, sim, dos senadores, dos municípios. Até nós, né, mesmos, né? Isso. Nós e até na comunidade também vem sendo debatido o jovem de 12 anos trabalhar. Como é que vocês enxergam isso? Vocês já acham que é positivo ou não?